Boa noite! Boa noite, meu Deus! Boa noite para toda a equipe espiritual que se faz presente. Boa noite para você, meu amigo, minha amiga, que já está se preparando para relaxar, para dormir. Vamos conversar com Deus? Nós estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Deus pelo dia de hoje, por todos os acontecimentos, bons ou ruins. Mas se aconteceu, é porque tinha que acontecer, porque tinha que ser daquela maneira. É para o nosso crescimento que tudo acontece. Então, meus amigos, estamos aqui diante do Senhor, encarnados e desencarnados, para mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais um item. A mensagem de hoje, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 107, que diz o seguinte: não deixe cair o seu ânimo perante as situações difíceis. Mesmo com esforço, exerça o controle das emoções e procure o conforto interior. Desenvolva as ideias boas, altruístas e positivas que geram esse conforto interior e afaste os pensamentos maus, os raivosos, que originam decepções e revolta. Vigie-se, não cause agravo a ninguém e nem se sinta agravado. Toda tristeza negativa, ódio ou egoísmo deixa em você um sinal negro, como um rastilho de pólvora na arma de fogo. A paz e a vitória sobre si mesmo são criações suas. Que linda mensagem. Meus amigos, o capítulo de hoje é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é emprego da riqueza, item 12. Pelo nosso amigo, um espírito protetor, em Cracóvia, 1861. Nosso amigo disse o seguinte: quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão o fato de possuírem como objetivo permanente a conquista do bem-estar material. Os homens dão pouca importância e dedicam pouco tempo para o seu aperfeiçoamento moral, que é o que será levado em conta na eternidade. Aliás, o aperfeiçoamento moral deveria ser uma questão do mais alto interesse para a humanidade. Na realidade, os interesses de vocês estão em satisfazer seus exageros, suas vaidades e seus excessos. Quanto sofrimento, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna, muitas vezes já mais do que o suficiente. O cúmulo da cegueira é ver pessoas se sujeitando a trabalhos árduos, vangloriando-se de uma existência dita de sacrifícios, tudo por amor excessivo ao dinheiro e aos prazeres que ele proporciona, como se trabalhassem somente para os outros e não para si mesmos. Insensatos. Acreditam realmente que serão levados em conta os esforços cujo egoísmo, orgulho e vaidade
são os verdadeiros responsáveis? Acreditam que alguma coisa será considerada se não der importância ao futuro, se não auxiliarem o próximo? Vocês que possuem uma boa posição social, pensaram apenas no corpo, em seu bem-estar, seus prazeres. Esses são os únicos objetivos das preocupações egoístas que possuem. Pelo corpo, que um dia vai morrer, descuidaram-se do espírito, que viverá eternamente. Assim, esse corpo, tão estimado e acariciado por vocês, tornou-se um tirano, fazendo com que o espírito se torne um verdadeiro escravo. Será esse o objetivo da existência que Deus concedeu aos homens? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Que assim seja. A conquista do bem-estar material. Seria esse o objetivo da existência que Deus concedeu aos homens, meus amigos? Nosso amigo aqui fez essa pergunta. Essa lição de hoje nos faz refletir sobre nossas escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio, que é um princípio eterno, para que dessa maneira fôssemos responsáveis por nossas escolhas, pelos nossos atos. Então, nós temos a liberdade de escolher entre o certo e o errado, de fazer o bem ou fazer o mal, não é isso? E nosso orgulho, a nossa vaidade, são os únicos responsáveis por tudo que fazemos. Então, no tema de hoje, que fala sobre o emprego da riqueza, Jesus disse que não se pode servir a Deus e a Mamon. Por que será que Jesus disse isso? Por que estamos dando tanta importância mais ao dinheiro do que a Deus? A humanidade atualmente pensa mais em seus prazeres carnais, deixando de lado o estudo sobre a vida futura, que é a vida espiritual, para onde todos nós, que a única certeza que nós temos é essa, que a morte existe, todos vamos morrer. Morrer o corpo físico, porque o espírito é eterno. Então, o homem, ele não se contenta com o que tem. Ele sempre quer ter mais. Quantas pessoas que existem por aí que já possuem o suficiente para se manterem e manter seus familiares, insistem em aumentar suas fortunas. Tudo isso por causa de ambição. Nós entendemos que muitos precisam se sacrificarem, pois ganham pouco e o que ganham não dá para sustentar suas famílias. Então existem realmente pessoas que se sacrificam muito, principalmente por familiares. Tem homens e mulheres com vários empregos porque precisa trazer o pão para dentro de casa, porque o que ganha é muito pouco. E Deus, que vê tudo isso, Ele sabe que isso é uma questão de necessidade, não é uma questão de vaidade, de egoísmo. Então, a principal preocupação do homem na Terra deveria ser, ou seja, deveria não, deve ser sempre a paz de espírito.
Porque Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. Não foi isso que ele falou? Então, por que nós deixamos nos influenciar tanto por essa vida física e tão pouco pela vida espiritual? É uma pergunta que a gente deve parar e cada um responder no seu interior. A gente está aqui na Terra para se melhorar moral e espiritualmente. Então vamos pedir a Deus que a gente possa fazer essa reforma íntima, que a gente possa crescer espiritualmente, que a gente possa saber fazer boas escolhas, seguir sempre o caminho certo, não desejar tanto aquilo que não vai nos fazer bem. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pelo o dia de hoje, que esta noite seja abençoada, que a gente possa colocar a nossa cabeça no travesseiro e se encontrar contigo nos sonhos, com toda a equipe espiritual daqui do Evangelho, que possa vir nos auxiliar cada vez mais. Nós te agradecemos pela família, pelos amigos, pelo pão de cada dia. Pedimos perdão pelas nossas faltas. Tem misericórdia, Pai, do nosso planeta. Que assim seja. A reflexão final de hoje diz o seguinte, meus amigos. O mundo nos angustia, porque não nos sentimos seguros na paz e no amor que nossas almas desejam e necessitam. A humanidade está doente na ambição, nos vícios, no ódio e na mentira e no egoísmo. Isso nos abala porque forma-se uma tristeza, uma escuridão ao nosso redor e muitas vezes, cansados, nos tornamos tristes e angustiados sem que compreendamos o porquê. Momentos estes que devemos silenciar, orar e rogar a Deus para pegar em nossas mãos, para que possamos atravessar essas trevas e nos levar até a sua luz, estabelecendo nossas vidas para o amor junto àqueles que amam e querem um reino descrito por Jesus. Não uma tribo de seres odiosos dos seus semelhantes, como hoje se pratica pelos formadores de opiniões que se aproveitam dos púlpitos para semear a discórdias, preconceitos e acepções das pessoas, como que Deus tivesse os criado de porcelana e os demais de barro podre. A angústia vai passar, porque tudo é apenas um momento. Que Deus nos dê uma noite tranquila, uma noite de paz, e que os irmãos de luz nos envolvam e esteja conosco sempre. Assim seja, assim é e assim será.